Boa noite, hoje é o vídeo 94 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia por um ano. E serão 365 vídeos de fazer como se fosse um vlog, como se fosse um diário. Para depois, daqui um tempo, daqui 10, 15, 20 anos, eu fazer uma retrospectiva de alguns conceitos de que eu costumo abordar nesses 365 vídeos. Para ver o quanto eu estou pensando de forma mais profunda ou de mais complexa da perspectiva da realidade, tentar entender e compreender a realidade como um todo de uma forma mais complexa, né? Estava me aperfeiçoando nesse aspecto. E hoje eu vou falar um tema que vocês já leram aí, né? Sobre a consciência. A consciência chega para ser muito complexo para mim, porque cada hora eu tenho uma interpretação diferente dela, né? Mas aparentemente é a forma de como nós nos enxergamos e enxergamos o mundo e interpretamos a nossa própria existência, né? Então, como eu entendo a consciência, né? É como se fosse um ponto focal naquilo que eu quero compreender. Por exemplo, se eu falo agora, você está respirando? Se você começar a prestar atenção na sua respiração nesse exato momento, você passou a transferir o seu ponto focal da sua consciência para a sua respiração. Mas que até então você estava respirando sem ter consciência, né, de forma involuntária. Né? Agora, se eu falo mexe o dedão do pé direito, agora você está com a sua consciência prestando atenção no seu dedo direito, né? E com essa ideia de que ela é uma forma de voltar a atenção para, talvez existiria uma consciência que seria uma consciência total, né? Então, a consciência total de não ser apenas de um pontos focais seria eu olhar para dentro de mim como um todo, né? Então, o que seria a minha consciência? Eu tenho como uma voz interior que fala para mim e me julga as coisas que estão certas e as coisas que são erradas. Mas para definir esse certo ou errado, a consciência meio que utiliza como embasamento princípios e valores humanos, né? Que é da condição humana, que é ser humano, né? Porque é diferente você falar assim, o Hitler tinha consciência daquilo que ele fez, ou falar que ele não teve consciência, ou as pessoas que praticavam a escravidão no Brasil e no mundo, elas eram conscientes. E parece que ao longo da linha do tempo, os seres humanos eles estão adquirindo mais consciência de si mesmos e estão passando a ter uma consciência de uma espécie de consciência coletiva, né? E essa consciência de si mesmo é encontrar dentro de si esses princípios e valores humanos que já foram citados, que é fraternidade, justiça, respeito, amor, sabedoria, inteligência, exercendo a sua função de ser humano, e isso talvez nos aproximaria de um ideal de ser realmente consciente, né? Porque parece que para primeiro entender a realidade como um todo, se faz necessário ter primeiro consciência de si mesmo, e essa consciência de si mesmo é compreender as questões das condições da alma, né, suas emoções, e compreender muito da sua identidade, da sua essência, e tendo essa compreensão, você acaba tendo níveis, talvez, de consciência mais elevada, e passa a pensar no nível de consciência não mais do indivíduo, mas no nível de consciência do coletivo. Não sei, tô falando as coisas do que eu acho, do que eu tô entendendo, de como se deu esse meu processo de consciência, e que também tem também a ideia de consciência de classe, tem a ideia também de consciência do seu entorno, consciência do meu lugar na família, consciência do seu lugar no trabalho, a consciência do seu propósito, objetivo de vida. E não sei se todo mundo tem consciência
primeiro de si mesmo, para depois começar a ter consciência de onde está e para onde gostaria de ir, né? Mas aparentemente essa consciência que para mim é uma vozinha, uma voz interna, como se fosse algo visto de fora que está me monitorando e olhando e me guiando para alguma coisa com objetivo, né? No caso, né? Agora ficou bem confuso, né? Não sei nem se eu consegui explicar isso, porque é interessante. Porque não sei se tem algumas pessoas têm essa voz interior que se conversa consigo mesmo e talvez tem pessoas que não têm essa voz na hora que tá pensando, ela vê mais imagens na cabeça do que a fala, eu acredito. Mas no meu caso tem essa vozinha interna, né? Essa voz interna. E essa voz interna, que é a consciência, ela sabe e tem noção do que é coerente das condições humanas, né? Por isso que quando a gente faz algo que é certo e coerente, a gente às vezes fala, ah, estou com a consciência limpa, ou ah, estou com a consciência pesada, porque sabe que tem certas coisas que é coerente da condição humana, que se você pratica essas coisas que são os princípios e valores humanos, a sua consciência sabe que aquilo é coerente não só com as pessoas, mas sim consigo mesmo, né? Então, é interessante isso, né? Mas eu acho que nesse aspecto de definir ou falar um pouco sobre, filosoficamente, sobre a consciência, foi muito superficial e até um pouco confuso, com certeza. Vou querer falar em algum vídeo no futuro um pouco melhor sobre a consciência, mas eu acho ela muito interessante porque, para mim, eu estou entendendo que sem ela não é possível ter uma interpretação mais profunda da realidade como um todo, porque é só através dela, e talvez ainda não bati o martelo, é através dela, só que uma resposta intuitiva, quase instintiva da interpretação da realidade, poderíamos vislumbrar, ou poderia uma pessoa vislumbrar a presença de Deus, né, no caso, né? Porque, por exemplo, acho que tem uma frase famosa, não sei se é budista ou hinduísmo, né? É o peixe, ele não sabe que está no oceano, né? E por não saber o que está no oceano, a única realidade que ele entende e compreende é o oceano. E que para ele entender ou ver e vislumbrar o oceano, ele teria que ver como se fosse de fora, né? Então, a ideia seria, talvez, não sei se é essa a interpretação, pelo menos foi essa a interpretação que eu tive, ou alguém pescar esse peixe para que ele saia para fora e entenda aonde ele está. Então, se nós estamos agora vivendo uma realidade que, como se nós estivéssemos dentro do oceano, né, nas nossas condições de ser humano, como que nós poderíamos ver e entender um pouco mais dessa realidade, enxergar essa realidade como um todo? Nós teríamos que ver de fora, e para isso alguém teria que nos pescar para fora da realidade, né? Será que eu expliquei bem? Acho que não. E esse pescar para fora é possível, talvez, esse enxergar de fora. Quanto mais você exercita, você tem uma visão mais ampla e uma visão maior de consciência de si mesmo. Talvez você começa a se elevar e compreender como um todo, né? Como se até mesmo, sei lá, tivesse puxando você para cima e você vendo de cima, você enxergaria e entenderia a realidade como um todo. Nossa, ficou mais confuso ainda. Achei que eu ia conseguir explicar melhor, mas não consegui. Para mim, na minha cabeça tá fazendo um pouco mais de sentido, mas eu não tô conseguindo traduzir isso em palavras porque ainda não parei para pensar. Esse é um vídeo que eu dei play e simplesmente quis falar sobre a consciência, né? Mas essa é a ideia também, é tentar expressar coisas que eu julgo complexo, talvez para muitas pessoas aí não seja complexo, mas para mim a consciência em si, ela tem uma complexidade muito grande. E lembrando que a minha mera humilde e insignificante opinião, que hoje é um pouquinho sobre a consciência, seria isso, né? Como se fosse algo me vendo e visto de fora, de que talvez
para ver de fora, teria que ser de forma intuitiva. E esse visto de fora, às vezes dá para fazer isso com atenção plena. E essa atenção plena seria estar no momento presente, porque assim como você pode focar no dedo do pé, você pode focar na sua respiração. Se você está vivendo 100% no momento presente, é quando você consegue talvez ser puxado para cima e vislumbrar a realidade como um todo. Mas não sei, é interessante. É algo que eu estou querendo entender e compreender para ver se é verdade, porque muitas das coisas que a gente pensa e tem ideia é interessante a gente presenciar por nós mesmos, e é algo que eu quero entender e compreender e ver se é possível ter essa consciência minha interna, depois de ter essa consciência como um todo internamente, tentar vislumbrar através de dessa, pode ser de meditação, pode ser através da contemplação, pode ser através de meditação, contemplação, tem um outro também que eu esqueci, e vislumbrar essa atenção plena 100%, viver o momento presente e você conseguir ser puxado, sua consciência para fora, né? É como se você estivesse vivendo sem a presença e a sensação de sentir que o tempo está passando, né? Igual quando você está vivendo um momento que você fala, nossa, nem vi a hora passar, e você estava vivendo intensamente e nem percebeu, e parecia que você estava vivendo, só que presenciando de fora. É complicado isso. Eu vou fazer um vídeo um pouco mais sobre, porque ainda preciso falar sobre o vídeo de conversa ou de falar e falar de forma intuitiva, só que você falando, vendo você falando como se fosse de fora, né? E no caso você está conversando com alguém na máxima atenção plena, porque você conversa de forma instintiva, só que a sua consciência, que é o seu eu, está vendo você conversar com alguém de fora e você consegue fazer a análise enquanto você está conversando e você enxerga essa realidade com o visto de fora. É complicado isso ainda, eu preciso entender um pouco melhor e talvez seja apenas um devaneio da minha mente, mas é muito interessante isso porque dá algumas vantagens essa habilidade. Lembrando que a minha mera humilde e opinião, que isso é um pouquinho sobre a consciência. E até amanhã no vídeo 95.